Parashá Bamidbar, números 1 a 4, 20. Primeira Aliá, números 1 a 19. E falou o Eterno a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da reunião, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída dos filhos de Israel da terra do Egito, dizendo: Recebei a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, por suas famílias, segundo os seus pais, segundo o número dos nomes, todo homem, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos em diante, todos aqueles que saem para o exército em Israel, a esses contareis por suas turmas, tu e Arão. E convosco estará de cada tribo um homem, o qual seja a cabeça da casa de seus pais. E estes são os nomes dos homens que estarão convosco: de Reuben, Elitsur, filho de Shedeur; de Shimon, Shelumiel, filho de Tsurishadai; de Yehudá, Narshon, filho de Aminadab; de Issachar, Netanel, filho de Tsuar; de Zebulun, Eliabe, filho de Helon; dos filhos de Yosef; de Efraim, Elishamá, filho de Amiúde; de Menashe, Gamliel, filho de Pedatsur; de Beniamim, Abidan, filho de Gidoni; de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai; de Asher, Pagiel, filho de Ohram; de Gad, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Ahirá, filho de Enan. Estes são os que foram chamados da congregação, príncipes das tribos de seus pais. Eles eram cabeças dos milhares de Israel. E tomaram Moisés e Arão esses homens que foram declarados por nomes, e toda a congregação fizeram juntar do primeiro dia no segundo mês, e foram designados pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, pelo número dos nomes, desde a idade de 20 anos em diante, cabeça por cabeça, como ordenara o Eterno a Moisés, contou-os no deserto de Sinai. Segunda Aliá, números 20 a 54. E foram, pois, os filhos de Ruben, primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos homens, cabeça por cabeça. Todo homem da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Ruben eram 46.500. Dos filhos de Simão, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os que foram contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça, todo homem da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Simão eram 59.300. Dos filhos de Gad, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Gad eram 45.650. Dos filhos de Judá, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Judá eram 74.600. Dos filhos de Issachar, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Issachar eram 54.400. Dos filhos de Zebulun, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Zebulun eram 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Efraim eram 40.500. Dos filhos de Menashe, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Menashe eram 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante,
todo aquele que podia sair para o exército. Os que foram contados da tribo de Benjamim eram 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Dan eram 62.700. Dos filhos de Asher, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Asher eram 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número de nomes, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército, os que foram contados da tribo de Naphtali eram 53.400. Estes são os que foram contados, que contaram pela casa de seus pais, e foram todos os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, da idade de 20 anos em diante, todo aquele que podia sair para o exército em Israel. E foram, pois, todos os que foram contados, 603.550. E os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: porém, a tribo de Levi não contarás, nem sua soma tirarás entre os filhos de Israel. E tu incumbe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, sobre todos os seus objetos e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus objetos. Eles o ministrarão e em redor do tabernáculo acamparão. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e ao pousar o tabernáculo, os levitas o armarão. E o estranho que se aproximar será morto. E pousarão os filhos de Israel, cada homem junto a seu acampamento, e cada homem junto a seu estandarte, segundo o seu exército. E os levitas pousarão ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira contra a congregação dos filhos de Israel. E farão os levitas a guarda do tabernáculo do testemunho. E fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que ordenou o Eterno a Moisés. Assim fizeram. Terceira aliá. Números 2:1 a 2:34. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: cada um sobre o seu estandarte, com as insígnias da casa de seus pais, acamparão os filhos de Israel, de fronte ao redor da tenda da reunião acamparão. E os que acamparão de fronte do oriente serão os do estandarte do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Judá, Narshon, filho de Aminadab. E o seu exército e os que dele foram contados foram 74.600. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Issachar, e o príncipe dos filhos de Issachar, Netanel, filho de Tsuar. E o seu exército e os que dele foram contados foram 54.400. E a tribo de Zebulun e o príncipe dos filhos de Zebulun, Eliabe, filho de Helon. E o seu exército e os que dele foram contados foram 57.400. Todos os que foram contados do acampamento de Judá, 186.400, segundo os seus exércitos. Estes marcharão primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben estará ao sul, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Ruben, Elitsur, filho de Shedeur. E o seu exército e os que dele foram contados foram 46.500. E os que acamparão junto a ele serão da tribo de Simão. E o príncipe dos filhos de Simão, Shelumiel, filho de Surishadai. E o seu exército e os que dele foram contados foram 59.300. E a tribo de Gad, e o príncipe dos filhos de Gad, Eliasaf, filho de Deuel. E o seu exército e os que dele foram contados foram 45.650. Todos os que foram contados do acampamento de Ruben, 151.450, segundo os seus exércitos. Estes marcharão em segundo lugar. E partirá a tenda da reunião com o acampamento dos levitas no meio dos acampamentos. Como se acamparem, assim marcharão, cada um em direção ao seu lugar, segundo os seus estandartes.
O estandarte do acampamento de Efraim, segundo os seus exércitos, estará no lado do ocidente, e o príncipe dos filhos de Efraim, Elishamá, filho de Amiúde. E o seu exército, e os que dele foram contados, foram 40.500. E junto a ele estará a tribo de Menaxé, e o príncipe dos filhos de Menaxé, Gamliel, filho de Pedatsur. E o seu exército, e os que dele foram contados, foram 32.200. E a tribo de Benjamim, e o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidan, filho de Guidoni. E o seu exército, e os que dele foram contados, foram 35.400. Todos os que foram contados do acampamento de Efraim foram 108.100, segundo seus exércitos. Estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan estará ao norte, segundo seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Dan, Ariezer, filho de Amishadai. E o seu exército, e os que dele foram contados, foram 62.700. E os que acamparão junto a eles serão da tribo de Asher. E o príncipe dos filhos de Asher, Pagiel, filho de Ohram. E o seu exército, e os que dele foram contados, foram 41.500. E a tribo de Naphtali, e o príncipe dos filhos de Naphtali, Ahirá, filho de Enan. E o seu exército, e os que dele foram contados, foram 53.400. Todos os que foram contados do acampamento de Dan, 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, foram 603.550. E os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Eterno ordenou a Moisés. E fizeram os filhos de Israel conforme tudo o que o Eterno ordenou a Moisés. Assim, acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Números 3:1 a 3:13. E essas são as gerações de Arão e Moisés no dia que falou o Eterno a Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o primogênito, Abihu, Elazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, que foram consagrados para exercer o sacerdócio. E morreram Nadab e Abihu diante do Eterno, quando ofereceram fogo estranho diante do Eterno no deserto de Sinai. E não tiveram filhos, e exerceram o sacerdócio, Elazar e Itamar, na presença de Arão seu pai. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão o sacerdote, e o servirão. E tenham cuidado de sua guarda e da guarda que recai sobre toda a congregação diante da tenda da reunião para fazer o serviço do tabernáculo. E guardarão todos os objetos da tenda da reunião e a guarda que recai sobre os filhos de Israel para fazer o serviço do tabernáculo. E darás os levitas a Arão e a seus filhos. Dentre os filhos de Israel lhes são dados. E a Arão e a seus filhos designarás, e eles guardarão o seu sacerdócio. E o estranho que chegar será morto. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: E eis que eu tenho tomado os levitas dentre os filhos de Israel em lugar de todo o primogênito que abre a matriz entre os filhos de Israel. E serão meus os levitas, pois todo o primogênito é meu. Desde o dia em que feri todo o primogênito na terra do Egito, eu consagrei para mim todo o primogênito de Israel. Desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Eterno. Quinta Aliá, Números 3:14 a 3:39. E falou o Eterno a Moisés no deserto de Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi pelas casas de seus pais, por suas famílias. Todo varão da idade de 1 mês em diante o contarás. E contou-os Moisés conforme a ordem do Eterno, como lhe foi ordenado. E foram estes os filhos de Levi pelos seus nomes: Gershon, Quehat e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gershon pelas suas famílias: Libni e Shimi. E os filhos de Quehat pelas suas famílias: Amram, Itchar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mahli e Mushi. Estas são as famílias de Levi pelas casas de seus pais. De Gershon, a família de Libni e a família de Shimi.
Estas são as famílias de Gershon, os que foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês em diante, 7.500. As famílias de Gershon, atrás do tabernáculo, acamparão no lado do ocidente. E o príncipe da casa dos pais dos Gershonitas será Eliasaf, filho de Lael. E o cargo dos filhos de Gershon, na tenda da reunião, será a guarda do tabernáculo, a tenda e a sua coberta, e o véu da entrada da tenda da reunião. E as cortinas do átrio e o véu da entrada do átrio, que estão sobre o tabernáculo e sobre o altar, em redor, e em suas cordas para todo o seu serviço. E de Querhat, a família dos Amramitas, a família dos Itcharitas, a família dos Hebronitas e a família dos Uzielitas. Estas são as famílias dos Querhatitas. Segundo o número de todo varão da idade de 1 mês em diante, foram 8.600 que tiveram a seu cargo a guarda da santidade. As famílias dos filhos de Querhat acamparão ao lado do tabernáculo, ao sul. E o príncipe da casa do pai das famílias dos Querhatitas será Elitsafan, filho de Uziel. A seu cargo terão a guarda da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos objetos da santidade com que servirão, o véu da santidade e todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes dos levitas será Elazar, filho de Aarão, o sacerdote, na superintendência dos que cuidam da guarda da santidade. De Merari, a família dos Marlitas e a família dos Muxitas, estas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados, segundo o número de todo varão da idade de 1 mês em diante, foram 6.200. E o príncipe da casa do pai das famílias de Merari, Tsuriel, filho de Abihail, sobre o lado do tabernáculo acamparão, ao norte. E a cargo dos filhos de Merari estarão as tábuas do tabernáculo, suas barras, suas colunas, suas bases e todos os seus objetos e todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas. E os que acamparão diante do tabernáculo, no lado do oriente, defronte da tenda da reunião, serão Moisés, Aarão e seus filhos, que cuidarão da guarda do santuário em prol da guarda dos filhos de Israel. E o estranho que se aproximar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, que contaram Moisés e Arão, por mandado do Eterno, segundo as suas famílias, todo varão da idade de 1 mês em diante, foram 22.000. Sexta aliá, números 3:40 a 3:51. E disse o Eterno a Moisés: Conta todo o primogênito varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês em diante, e receba a conta de seus nomes. E tomarás os levitas para mim, eu, o Eterno, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés, como lhe ordenou o Eterno, todo o primogênito dos filhos de Israel. E foram todos os primogênitos varões, segundo o número dos nomes da idade de 1 mês em diante, dos que deles foram contados, 22.273. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Toma os levitas em lugar de todo o primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, e serão para mim os levitas. Eu sou o Eterno, e pelo resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem os levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça, segundo o ciclo da santidade, tomarás a 20 gerais o ciclo. E darás a prata a Arão e a seus filhos pelo resgate dos excedentes entre eles. E tomou Moisés a prata do resgate dos que excederam dos resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou a prata, 1.365 ciclos, segundo o ciclo da santidade. E deu Moisés a prata dos resgatados a Arão e a seus filhos, por dito do Eterno, como ordenou o Eterno a Moisés. Sétima aliá, números 4:1 a 4:16. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Levanta o censo dos filhos de Querhat dentre os filhos de Levi, por suas famílias, pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no serviço para fazer obra na tenda da reunião. Este é o serviço dos filhos de Querhat na tenda da reunião, santidade de santidades.
E virão Arão e seus filhos ao partir o acampamento e farão descer a cortina do véu e cobrirão com ela a arca do testemunho. E o colocarão sobre a coberta dos couros de tarraxe e estenderão um pano todo de tecido de lã azul celeste por cima, e porão suas varas. E sobre a mesa dos pães da proposição estenderão um pano de tecido de lã azul celeste, e porão sobre ela as formas para os pães, as taças e os suportes e as colunelas, e o pão estará continuamente sobre ela. E estenderão sobre eles um pano de lã carmesim e os cobrirão com cobertas de couro de tarraxe, e colocarão suas varas. E tomarão o pano de tecido de lã azul celeste e cobrirão o candelabro da luminária, suas lâmpadas, suas espevitadeiras, seus incensários e todos os seus vasos de azeite com que o servirão. E porão com todos os seus utensílios na coberta de couro de tarraxe e porão sobre as varas. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de tecido de lã azul celeste e o cobrirão com uma coberta de couro de tarraxe e porão suas varas. E tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servirão no interior da santidade e os porão num pano de tecido de lã azul celeste e os cobrirão com uma coberta de couro de tarraxe. E os porão sobre as varas. E tirarão a cinza do altar, estenderão sobre ele um pano de púrpura e porão sobre ele todos os seus utensílios com os quais servirão sobre ele. As pás para tirar as brasas, os garfos, as pazinhas para tirar a cinza e as bacias, todos os utensílios do altar. E estenderão sobre ele uma coberta de couro de tarraxe, e lhe porão suas varas. E acabarão a Arão e a seus filhos de cobrir a santidade e todos os utensílios da santidade ao partir o acampamento, e depois virão os filhos de Querate para levá-los. E não tocarão a santidade, porque morrerão. Este é o cargo dos filhos de Querate na tenda da reunião. E a cargo de Elazar, filho de Arão, o sacerdote, estará o azeite da luminária, o incenso das especiarias, a oblação contínua e o óleo da unção. E mais o cargo de todo o tabernáculo e tudo que está nele, na santidade e nos seus utensílios. Maftir, Números 4:17 a 4:20. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Não causeis o banimento da tribo das famílias de Querate dentre os levitas, e isto lhes farei para que vivam e não morram ao se chegarem à santidade de santidades. Arão e seus filhos virão e os porão a cada um no seu ofício e no seu cargo, e não entrarão para ver, quando cobrirem os objetos da santidade, para que não morram.